dirigir a minhas ovelhas, ovelhas do Senhor Jesus Cristo, aos membros da Igreja Batista Mundial, aos visitantes, as pessoas que nos dão a honra de sua presença. Também quero me dirigir carinhosamente aos idosos, nossos irmãos e irmãs que já estão nessa fase tão especial da vida, né, a quem devemos oferecer todo o nosso apoio e incentivar para que todo cuidado seja tomado em relação a eles. Então eu peço aos familiares, aos amigos, aos irmãos que evitem visitá-los, porque o risco de contaminação é muito grande. Um jovem, uma criança pode superar o coronavírus de uma maneira muito fácil, muito simples, mas o idoso não. Na China e na Europa e no mundo inteiro está se dizendo que esse é um vírus para matar velhos, matar idosos e matar fragilizados. Então devemos ter cuidado com as pessoas que estão enfermas e com os idosos. É um privilégio me dirigir a todos vocês. Estamos realmente vivendo tempos diferentes, né? Tempos nunca vistos por nós, em que as igrejas, em sua grande maioria, está espalhada pelos seus lares, reunidos em família para adorar ao Senhor. Não vamos deixar de adorar, de reconhecer a grandeza, as maravilhas do nosso Deus, não obstante as circunstâncias. O mundo está assustado. Há muitas pessoas, há muitas famílias que estão apavoradas, não sabem o que fazer. Nós vimos que as aulas foram suspensas, repartições públicas fechadas, o Tribunal de Justiça terá seus funcionários trabalhando home office, ou seja, trabalhando em casa, e os prazos para os processos físicos estão suspensos por 60 dias. Somente os processos digitais ou os virtuais que terão seus prazos mantidos. As audiências também estão suspensas. Então a coisa é muito séria. Uma autoridade da saúde pública, uma pneumologista da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, disse ontem, a doutora Margarete Dalcolmo, ela disse ontem que o risco do Brasil se infestar dessa enfermidade é muito grande. Diz que nas próximas uma semana e meia, no Rio de Janeiro teremos mais de 1.000 infectados, em São Paulo bem mais do que 1.000, e em um mês e meio milhares e milhares de pessoas estarão infectadas. Então todo cuidado é pouco, ficar em casa, evitar sair, evitar os contatos, evitar as reuniões, evitar as salas de aula. Todas as aulas devem ser suspensas. Nós estamos suspendendo o Instituto de Música, as reuniões, os ensaios e também os cultos públicos até segunda ordem. Mas nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que nos conhece. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus e registrar aqui algumas coisas a respeito do que Deus tem para nós, para o seu povo. No livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, nós encontramos Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que nos ama, um Deus que nos conhece, um Deus que nos ampara, um Deus que nos consola. Este Deus, ele já tem demonstrado o seu infinito amor por nós. Ele mandou o seu Filho que morreu em nosso lugar e para nos dar vida, e nos dá vida em abundância. Ele é o nosso refúgio. A palavra de Deus diz no Salmo 46 que não importa, ainda que a terra trema, ainda que os montes sejam lançados para o coração dos mares, Ele é a nossa paz. E nós devemos ter toda a confiança. Nós não precisamos temer, mas nos cuidar. Existe o perigo do pânico. Então temos o risco do coronavírus, da contração da enfermidade, e temos o risco do pânico. E nenhuma dessas coisas devem ser acatadas por nós. Nós temos um Deus
que é nosso amigo, é nosso Pai Celestial. Nós vamos considerar nesse momento os atos de nosso Deus, alguns dos atos de nosso Deus. Os atos de nosso Deus são maravilhosos. Os atos de nosso Deus são misericordiosos, são justos. Ele age em favor do seu povo, em favor daqueles que o temem. E é isso que nós vamos ver nesse momento. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 103, versos de 1 a 6 inicialmente, e depois vamos ver os versos 10 a 14. Vamos ver o cuidado do nosso Deus para conosco, para com os seus, para com aqueles que o temem. O Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, a Yahvé, o Deus vivo, o Deus dos deuses, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E prossegue: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da cova, ou seja, lhe arranca da cova, lhe arranca da derrota, lhe arranca do prejuízo, lhe arranca do pecado. Quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Nos versos 10 a 14 encontramos: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo os nossos afazeres. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades, nossas obras de iniquidade. É porquanto quanto está o céu elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto ele tem afastado para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor, Yahvé, se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Então temos um Deus assim, um Deus que nos conhece, um Deus que nos ama, um Deus que nos vê, um Deus que nos assiste. E exatamente essa deve ser a nossa confiança neste Deus maravilhoso. Nesses tempos difíceis, nesses tempos tão diferentes, nós devemos nos apegar mais e mais ao nosso Deus. E nós vamos ver, com base nesse texto, algumas verdades que são inegáveis e que devem ser cultivadas em nossos corações. A primeira delas é que em qualquer circunstância nós devemos reconhecer ao nosso Deus, louvar ao Senhor nosso Deus, engrandecer o seu santo nome, saber que Ele é Deus, que Ele tem domínio, tem um governo sobre todas as coisas. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas é por um tempo. Jesus voltará e destruirá o poder do maligno, e Ele governará sobre a terra e sobre os povos. Mas hoje o governo central, quem tem um domínio, é o nosso Deus. O diabo não pode fazer nada que Deus não autorize. Ele não tem capacidade de criar coisa alguma. E se Deus disser não faça, Ele não faz. Então o poder é do nosso Deus, é do nosso Pai Celestial. É o Pai que me ama, é o Pai que ama você, é o Pai que ama os povos, é o Pai que ama o nosso Brasil, é o Pai que ama Moçambique, onde estão os nossos missionários, é o Pai que ama a Colômbia, é o Pai que ama Portugal, é o Pai que ama a África toda, é o Pai que ama a Europa, que ama os 5 continentes, ama todas as pessoas. Ele deve ser louvado. Então louvemos ao Senhor. Há pessoas que quando chegam em situações difíceis começam a murmurar, a questionar a Deus, a reclamar de Deus. Há uma postura também de crentes que pensam que são merecedores de muitas coisas. Então eles dizem: eu não entendo o que está acontecendo, eu não compreendo o que está acontecendo comigo, eu não sei por que Deus deixou isso acontecer. Ora, Deus é soberano e Ele deve ser honrado, louvado em todos os seus atos. É isso que diz o Salmo 103, verso 1, diz: bendize a minha alma ao Senhor.
Ou seja, glorifica o meu ser ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. E tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Este Deus é maravilhoso. Você tem adorado ao Senhor? Você tem glorificado ao Senhor? Tem agradecido ao Deus dos deuses, ao nosso Pai, as bênçãos, mesmo as adversidades? Você tem agradecido, tem tido um coração grato? Ou você pensa que você merece muito e que Deus tem sido injusto, Deus tem se esquecido de você? Não, senhores, Deus não se esquece dos seus. Ele vê, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos porque Ele está conosco, mas o vale existe, as adversidades existem, os espinhos existem. Confia em Deus, leve seus familiares a confiar em Deus, propague esta confiança, esse amor aos seus amigos, seus colegas, faça a diferença, seja luz, seja sal, alimente o mundo. Você tem a palavra de Deus e estimule o seu coração a confiar inteiramente no Senhor. Em segundo lugar, meus queridos irmãos e amigos, esse texto nos mostra claramente que após louvarmos ao Senhor dos senhores, nós vamos ver que o nosso Deus, Ele busca reconciliar o homem com Ele. Então o homem é pecador, nós somos pecadores. Nós temos deslizes, temos falhas, erros, às vezes iniquidades, às vezes temos atitudes gritantemente terríveis contra a santidade de Deus e que prejudicam o próximo. Nós temos um coração inclinado para o mal, precisamos de Deus, precisamos nos apegar ao Senhor. E o nosso Deus, quando começamos a buscar a sua face e louvá-lo, Ele prossegue os seus atos, com os seus atos, Ele prossegue com a sua obra, fazendo com que haja uma reconciliação. A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, se somos pecadores e o pecado traz esse efeito, então estamos fritos, não há saída. Mas Deus providencia a saída, porque Ele cuida de nós. No verso 3a nós encontramos: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Verso 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ou seja, o nosso Deus é perdoador. O nosso Deus tem interesse na reconciliação. O nosso Deus tem interesse na amizade conosco. O nosso Deus tem interesse na proximidade. Ele quer ser nosso Pai. Ele quer estar no meio do seu povo. Ele quer ser ouvido. Ele quer ser amado porque Ele ama. E Ele deu prova do seu amor para conosco, mandando o seu Filho unigênito e querido e amado para morrer, para sofrer em nosso lugar, a fim de que todo aquele que nele creia, não importa de onde veio, os pecados que tenham cometido, os túneis, os tubos, os buracos em que tenha se metido, o lodo em que tenha se sujado, se vier a Jesus e confessar os seus pecados, as suas imundícias, as suas sujeiras, a sua doença da alma, o câncer espiritual, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Então a palavra de Deus é maravilhosa. Ele mostra um Deus que quer ser nosso amigo e quer nos reconciliar. Por isso é Ele quem nos perdoa as nossas iniquidades. Ele perdoa os nossos pecados, para que os pecados não nos afastem dele. Assim encontramos a palavra de Deus dizendo no capítulo 103 de Salmo, verso 10: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. E continua aprofundando este amor e este interesse. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, assim é grande a sua benignidade, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe ou distante do Ocidente, tanto tem afastado de nós as nossas transgressões. Então, este é o nosso Deus. Aquilo que nos afasta dele, quando o adoramos, quando o louvamos, quando o reconhecemos, ele afasta. Aquilo que nos afasta dele, ele afasta de nós, para que então fiquemos próximos, nós e o nosso Deus,
o nosso Pai Celestial. A você idoso, a você idosa, irmãozinho querido, irmãzinha querida, a você criança, a você adolescente, pré-adolescente, jovem, homem, mulher, famílias que estão atravessando lutas, provações, ameaças, há um desânimo, o desânimo chegou, há um conflito, há um desentendimento na família, há então uma desesperança e quem sabe você esteja pensando em deixar a sua família ou deixar ou desistir de Deus. Não faça isso, renove a sua fé. É Ele quem perdoa os nossos pecados, Ele perdoa os seus pecados, o pecado da sua família. Então ore por sua família, ore por você, ore por sua esposa, ore por seu marido, ore por seus filhos, seus familiares. Confia nele, porque Ele cuida de nós e Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, os nossos pecados, que são a causa de tantos males, de tanta dor, de tanta tristeza, de tanta separação, de tanta depressão, de tantas doenças, de tanto medo. O Senhor Jesus está dizendo a você e a mim: não se turbe, ou seja, não fique aflito, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz de Jesus Cristo é aquela que extrapola o próprio intelecto, ele excede o entendimento, ela é profunda, ela é real. Então creia no Senhor, receba o Senhor no seu coração, dê a Ele louvor e honra, reconhecimento, e Ele fará uma grande obra na sua vida. Mas em terceiro lugar, nós vemos que este texto nos mostra que dentre os atos de Deus, os atos do nosso Pai Celestial, depois de ser louvado, ser reconhecido, depois de afastar para longe de nós as nossas transgressões, Ele nos cura. É o Deus que nos cura. É isso que diz o texto no verso 3, na segunda parte, diz: quem sara todas as tuas iniquidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia. O que estamos vendo nesse texto? Vemos um Deus amoroso, um Deus benigno, um Deus que tem um coração bondoso e é benigno. A diferença de bondade para benignidade é bem sutil. A bondade é um sentimento, eu posso ser bondoso e nada fazer. Eu estou morrendo de pena de uma pessoa, mas não saio para socorrê-la. Mas quando eu tenho o sentimento, a ação da benignidade, eu tenho algo prático. Eu não só sinto, mas eu vou agir em favor daquele que precisa da misericórdia, precisa do amparo, da ajuda, do socorro. Nosso Deus é bondoso e é benigno. Ele nos ajuda, Ele nos socorre. E o que Ele faz? Ele é quem cuida de nós, é quem cura todas as nossas enfermidades. Então, Ele cura enfermidades da alma, Ele cura a enfermidade do espírito e Ele cura a enfermidade do corpo. Mas a palavra de Deus mostra que Ele faz mais do que isso. Ele cura as enfermidades coletivas. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, nós encontramos: se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O mundo precisa de Deus. Esse coronavírus surgiu na China. A China tem vários deuses. E chegou no Iraque, fez uma devastação no Iraque, atingiu a Itália, chegou na Espanha, está alcançando Portugal, chegou na América do Norte, chegou no Brasil e vai se espalhando pelos 5 continentes. Ele é passageiro, 4, 5, 6 meses está tudo resolvido, mas ele tem feito uma devastação e tirado a vida de fragilizados, de pessoas vulneráveis, com enfermidades, com doenças que já lhes havia cometido, e também atingido em cheio os idosos. O Brasil e o Rio de Janeiro não tem estrutura para atender, então todo cuidado devemos ter, mas é o nosso Deus quem nos ampara, é Ele quem pode nos ajudar e nos socorrer. No Brasil nós necessitamos totalmente de nosso Deus. A saúde pública brasileira não tem a menor condição de atender uma demanda que está propagada como
brevemente alcançando o Brasil. O Brasil precisa de nosso Deus. O Brasil precisa das orações do povo de Deus. O Brasil precisa que você adore ao Senhor, que você reconheça ao Senhor. O Brasil precisa que os seus pecados sejam perdoados. O Brasil precisa de cura, cura coletiva, cura da sociedade. Um povo que precisa ser curado espiritualmente. A pior das doenças é o câncer da alma, é o câncer do espírito, é o câncer que leva à perdição eterna. Deus é misericordioso e bom, e é Ele quem sara todas as nossas enfermidades, é Ele quem cura todas as nossas iniquidades. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ele é maravilhoso e Ele cuida de nós, Ele se lembra das nossas necessidades. E por último, meus queridos irmãos e amigos, dentre os atos de Deus, esses atos maravilhosos, os poderosos atos de nosso Deus, nós vemos que quando Ele opera, porque foi adorado, porque eu reconheci os meus pecados e confessei-os e fui lavado, então Ele me cura, cura meu espírito, minha alma e cura o meu corpo, e cura a minha nação, cura a coletividade. Então, por último, Ele vem e supre todas as nossas iniquidades. No verso 5, quem te supre de todo o bem, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Ou seja, há um poderio de Deus que nos reforça, nos dá força, ânimo, porque Ele operou em nós. É Ele quem supre-nos de todo o bem. Ele supre todas as nossas necessidades. E diz, o Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Esse é o nosso Deus, é um Deus que conhece tudo o que diz respeito a nós, as suas necessidades, mesmo aquelas que você não conhece ainda, Ele sabe. E quando o louvamos em espírito e em verdade, quando confessamos os nossos pecados e somos reconciliados, nos tornamos amigos de nosso Deus, então somos curados das nossas enfermidades. Então Ele vem e supre todas as nossas necessidades, em todas as áreas que talvez nem você saiba. Ele supre as nossas necessidades, é Ele que nos coroa de benignidade, é Ele que nos cerca de cuidado. Ele é o nosso Deus. Confie nesse Deus, deixe sua vida nas mãos do Senhor, confia nele, não há o que temer. Novamente, as palavras de Jesus devem ressoar em nossos corações e em nossos ouvidos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, porque o mundo dá uma paz falsa, transitória, enganadora, mas a paz que o nosso Deus, através de Jesus, nos traz, é uma paz que permanece, é uma paz que excede o intelecto, excede o entendimento, e nada neste mundo, não é coronavírus, não é H1N1, ou qualquer outra peste, ou qualquer outra epidemia, ou pandemia, seja lá o que for, nada disso nos tirará a paz. Devemos manter os cuidados, obviamente, não expor nossas vidas a risco e nem servir nossas vidas de risco a outros, principalmente aos fragilizados, aos vulneráveis, aos idosos e às pessoas que estão atravessando grandes necessidades. Devemos dar apoio, orar pelo Brasil, oramos pelos outros, orar pela Igreja de Jesus, e que a Igreja do Senhor Jesus aprenda destas circunstâncias grandes e preciosas lições, para que, não importa os acontecimentos, ela esteja unida geograficamente também, mas unida espiritualmente. Não importa se cada um em sua casa. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus lhe cubra, que o Espírito Santo lhe dê conforto e paz, e que você seja uma bênção, uma luz do mundo, luz onde estiver, sal da terra, e nutra-se de esperança e fé e de amor, e louve ao Senhor, porque isso fará toda uma diferença. Que Deus abençoe seu povo, que Deus abençoe sua igreja, que Deus abençoe os visitantes, que Deus abençoe os amigos, e que Deus abençoe a todos que nos assistem nesse momento. A Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém e amém. A palavra igreja significa reunião, mas em razão
dos acontecimentos, nós estamos nos reunindo em casa. São verdadeiras células familiares, mas não devemos esquecer de nossos compromissos com Deus. Nossos dízimos e nossas ofertas devem ser fielmente entregues. Então temos algumas possibilidades. A primeira delas, e a mais prudente, é fazer transferência online pela internet, obviamente, para a conta da igreja que será exibida. E outra opção, se você não tem esse acesso, é passar durante a semana na igreja e deixar lá na secretaria, lá tem um gasofilácio ou um depósito, e você será encaminhado para colocar neste depósito e fielmente será contabilizado. Essa é uma das maneiras. Também não devemos nos esquecer de que queremos ser e seremos uma igreja missionária. Então, se você tem no seu coração a disposição de contribuir com missões, você coloca no envelope missões. Indo assim, será dividido para Moçambique e Colômbia. Se você colocar Missões Colômbia, vai para Colômbia. Se você colocar Missões Moçambique, vai para Moçambique. Então, tua oferta, nossa participação será muito bem-vinda para a manutenção dessa obra fora do Brasil. Voltei para falar sobre Portugal. Recebemos informações agora de amigos que moram na cidade do Porto, dando notícias que são bastante preocupantes e mostra a seriedade com que Portugal está tratando. Portugal está com medo, muito medo, porque o vírus assolou a Itália, se expandiu para a Espanha, e Espanha faz fronteira com Portugal, e Portugal está com muito medo. Então vou ler para vocês o que nós recebemos. Estamos, segundo as autoridades, em estado de guerra. Mandaram fechar até o dia 9 de abril, a partir das 21 horas, discotecas. Interditaram as praias e os parques. Para entrar no mercado estão limitando as entradas. As pessoas estão em filas para entrar aos poucos. Todos os eventos culturais e desportivos foram cancelados. Foram proibidos grupos de 5 pessoas juntas. Ontem eram 112 casos, hoje 169 confirmados. Eu entrei no Diário de Notícias de Portugal, Lisboa, e esse número de 169 já saltou para 245. E tem muitos, centenas e centenas, esperando a confirmação, esse número poderá saltar. 10 pessoas graves têm cuidados intensivos e a Direção-Geral de Saúde pediu o isolamento dessas pessoas, mas muita gente anda desrespeitando. Muitas teorias estão sendo espalhadas por aí, de que foi a China que criou, que fez a mutação do vírus para pegar em humanos, para que as bolsas caíssem e eles adquirissem as ações das empresas norte-americanas que estão instaladas no solo chinês e também as empresas europeias, e que eles teriam comprado essas empresas, tornando-se majoritariamente seus donos, com 30% a 40% de desconto. Também tem sido dito que é uma propaganda, que não devemos nos preocupar tanto, porque outras enfermidades matam muito mais. É verdade, sarampo, por exemplo, é muito mais letal, mas o poder de transmissão é infinitamente menor. Dengue também tem matado muita gente. No Brasil, há 2 semanas atrás, já tinha matado 32 pessoas em 2020. Né? E o coronavírus ainda não matou ninguém. Então vamos trabalhar para que isso não aconteça. O poder de comunicação do corona é muito maior do que da dengue. A dengue é uma enfermidade infecto, mas ela não é contagiosa, enquanto que o corona é infecto-contagiosa, então a pessoa adquire e contagia outros. Dengue não, o mosquito morde ele e não contagia ninguém. Esta é a diferença. Então devemos ter todo o cuidado, não nos deixarmos levar pelas informações, por vídeos de internet, por opiniões diversas. Vamos cumprir o nosso papel, não vamos nos tornar a nova Itália. Itália estava assim há um mês atrás, tudo controlado, perdeu o controle, mais de 1000 mortos, e o Brasil se bobear. Hoje tivemos as manifestações, né, em favor do governo, que aglomerou gente, multidões em várias praças, o que é um grande perigo. Os eventos esportivos estão suspensos, as reuniões também. Nós devemos respeitar
para que o Brasil não chore depois e para que não percamos nossos idosos e as pessoas vulneráveis. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para seguir em frente. Amém. Nesse momento, eu convido todos vocês a elevarem seus pensamentos a Deus e nós vamos orar pelo nosso Brasil, orar pelo povo de Deus espalhado pela terra e orar pelos povos. Deus é o Senhor, Ele governa sobre tudo e nas suas mãos está a solução ou não para qualquer problema. De qualquer forma, da maneira que Ele agir, da maneira que Ele nos atender ou não nos atender, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então vamos curvar nossas cabeças agora e falar com o nosso Deus. Nosso Pai, nós te agradecemos por tudo, pela vida, por nosso tempo, te agradecemos por tua palavra, pela mensagem e pedimos que o Senhor dê tua cobertura, Senhor, às famílias, ao teu povo espalhado pela terra. Tenha misericórdia de nosso Brasil. Abençoe, ó Pai, os idosos, os fragilizados, livra-os dos perigos. Abençoe as famílias, abençoe nosso estado do Rio de Janeiro, nossa cidade. Abençoe este povo, Senhor, e que essas experiências nas quais estamos inseridos e estamos vivendo sejam muito úteis, muito proveitosas para aproximar o homem de Ti, para que o ser humano tema a Ti e busque a Tua face. Abençoe, Senhor, as criancinhas, abençoe as famílias e as Tuas igrejas espalhadas pela terra. É a nossa oração em nome de Jesus. Agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo Jesus. Amém e amém.